Olá, eu sou Ivani, eu falo do Rio de Janeiro, no Brasil, e nós estamos aqui na capelania, né? Em particular a capelania hospitalar. E muitas pessoas podem estar pensando assim, eu não consigo visitar pacientes, tem pessoas que não conseguem nem chegar ao hospital para fazer uma visita a uma pessoa próxima. E outras também não conseguem nem cuidar de uma pessoa querida que porventura esteja diagnosticado com uma doença crônica ou com uma doença já terminal. Muitas pessoas falam, não estou preparado para isso, eu não quero. E naquele momento em que o paciente mais precisa, as pessoas tendem a se afastar daquele ente querido, daquele ser que está lá precisando do próximo perto dele. E aqui no livro de Atos, no capítulo 3, versículo 6, o apóstolo Pedro, ele está se dirigindo a um homem que era mendigo e aleijado que pedia esmolas à porta do templo. Ele estava com João e depois que esse homem se dirigiu a Pedro pedindo uma esmola, Pedro disse a ele: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então Pedro depois fez uma explanação sobre o que acontecia, falando sobre a importância, né, e o ato de que quem curou foi o Senhor Jesus. E depois disso, em Atos 4, no versículo 4, fala assim, muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, quando o número dos homens que creram era perto de 5.000. Pedro, ele foi ao templo e ali ele viu aquele homem e em nome de Jesus ele mandou que ele ficasse curado e depois da explanação 5.000 homens se converteram. Não é diferente conosco, quando nós temos esse ide que o Senhor Jesus nos dá. Mas isso é consequência nós conhecemos Pedro. Se olhar para o histórico dele, nós vamos ver que Pedro, ele era um pescador, e Pedro, ele negou Jesus. Nós vamos ver que depois Pedro se arrependeu disso tudo. E isso tem a ver com o avivamento. Pedro, ele passou por uma modificação até chegar neste ponto aqui, em que ele estava começando a pregar e foi e deu a palavra de cura do Senhor Jesus sobre a vida daquele homem. Então, o histórico de Pedro é esse. Pedro, ele chegou ao avivamento. Quando o Espírito veio sobre todos os discípulos, Pedro estava lá. E a partir daí, a vida de Pedro mudou. Porque Pedro, ele era um homem pecador como todos nós somos. Mas quando ele se sentiu ferido, porque ele mesmo traiu o próprio Senhor Jesus, ele chorou amargamente. E com um processo, a caminhada, Pedro foi dispondo o seu coração e passou por aquele avivamento. E assim, ele continuou cuidando da igreja e levando à frente a missão dele. Na capelania não é diferente. E como todos nós também não é diferente. Precisamos buscar o nosso Deus e precisamos nos quebrantar, como já foi dito aqui. Precisamos pedir perdão e estarmos dispostos a ir. Porque quando nós abrimos o nosso coração e nos dispomos, o Espírito do Senhor nos conduz, Ele nos fortalece, Ele nos sustenta, Ele nos consola, Ele nos direciona e nós também podemos ajudar aquelas pessoas, porque o Espírito nos conduz a isso, como conduziu Pedro. Eu deixo essa pequena meditação para nós e para você, que está nos acompanhando e já passou por uma situação dessa. Muitos são os necessitados, quer seja em área hospitalar, prisional, quer seja até mesmo no lar, em empresas. Existem capelanias que são empresariais, existem vários lugares onde as pessoas estão necessitando de ouvir uma palavra de Deus, de serem confortadas e consoladas. Só o Espírito Santo pode
nos dar esse avivamento e nos conduzir a essas pessoas. Amém? Guarde isso no seu coração. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos aqui, Pai, para dizer aos outros o quão é importante estarmos todos em Tua presença, buscando a Sua face, clamando o Teu perdão, dispondo, Senhor, nosso coração a Ti. E, Senhor, neste momento, eu também quero pedir a Ti que o Seu avivamento chegue por todo o mundo, por todas as nações, porque, Senhor, existem muitos dos Seus filhos que estão lá e precisam ser avivados por Ti, para buscar, para orar por essas nações, porque elas precisam, Senhor, e nós estamos clamando aqui agora, precisam se mover, precisam acolher, precisam receber em seus países, em suas terras, aqueles que são necessitados, os refugiados que estão fugindo de algum lugar porque não estão bem, porque estão sendo perseguidos ou porque estão passando por necessidades ou por doenças onde a terra onde eles estão não tem o recurso suficiente para que eles possam sobreviver. E eles se lançam, Senhor, para outras nações. Que as nações sejam sensibilizadas, os países sejam sensibilizados a cuidar, a receber aqueles que estão desorientados e sofrendo. Senhor, em nome de Jesus, levanta, Senhor, faz um mover nessas nações, que essas pessoas sejam acolhidas, sejam recebidas, são seres humanos que estão padecendo, que estão sofrendo, e muitos estão indo embora desta existência sem conhecer a Tua palavra. Senhor, não permita que nós estamos diante de Ti, quer seja neste horário, ou participando, ou vendo um vídeo em outro momento, fiquemos omissos, mas aviva-nos. Nós nos arrependemos, nós confessamos a Ti os nossos pecados e queremos, abrimos o nosso coração para o Senhor nos levar e nos dirigir. Abençoa, Senhor, as nações e levanta os Teus filhos e dá a eles os recursos e as condições para também atuarem, buscando, ajudando, confortando, na medida do que for possível, conforme a Sua direção. É o que eu te peço, Senhor, já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.